amigos, então agora nós vamos para a etapa final aí do nosso encontro e dentro desta etapa nós vamos trazer algumas considerações de Kardec em relação à questão da convivência. Nós começamos a pensar sobre o sistema da convivência já há alguns anos, mas quando foi publicado Filosofia da Convivência, fruto de algumas palestras que nós realizamos lá no litoral norte do Rio Grande do Sul, a nossa ideia inicial era escrever um livro para o grande público, não era interesse ou a intenção nossa de escrever um livro específico para espírita, porque nós entendíamos e entendemos que o problema da convivência não é um problema específico do espírita, é um problema do ser humano. Mas, no entanto, na medida em que nós fomos entrando em contato com alguns textos de Kardec, especialmente os textos da Revista Espírita, material absolutamente fabuloso, já há muito tempo publicado no Brasil, mas que pouco se estudava, pouco se lia, e ainda de certa forma, até hoje, pouco se lê, pouco se conhece de fato o conteúdo da Revista Espírita. Esse conteúdo ele é importante por vários motivos, mas na medida em que nós começamos a entrar em contato com esses textos, nós começamos a ter um contato com o sentimento, com aquela questão emocional daquele momento histórico que Kardec estava vivendo, no contato com outros grupos, com outros espíritas. Porque você sabe que Kardec enfrentou muitas dificuldades dentro do próprio grupo aonde ele participava, A própria Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, fundada por Kardec em 58, ela passou por diversas etapas, diversos momentos. E não foram poucos os desafios que Kardec enfrentou. Há um texto da Revista Espírita, hoje até não trouxe aqui, mas há um texto em que Kardec coloca, é um discurso dele, no ano de encerramento da sociedade, encerramento social da Sociedade Parisiense, que ele se refere a uma situação tão complexa de convivência que eles estavam tendo lá na sociedade, que ele diz assim, olha, quando ele faz um discurso no ano posterior, ele se refere ao que havia ocorrido no ano anterior. E ele diz o seguinte, olha, você sabe que nós passamos por grandes dificuldades aqui na sociedade o ano passado, que eu estava praticamente convencido de que eu deveria sair daqui. Eu estava tomando a decisão de me afastar da Sociedade Parisiense e seguir com as minhas pesquisas, mas deixando o trabalho da Sociedade Parisiense para outros companheiros. Foi quando, diz ele, eu estava com essa ideia, com essa decisão a ser tomada, numa das reuniões, um dos espíritos amigos trouxe-nos uma comunicação. E esta comunicação nos falava muito diretamente, muito pessoalmente. E esse amigo, ele disse para nós, nos disse o seguinte, olha, tu estás em dúvida a respeito da decisão que tu pretende tomar. Nós queremos dizer que tu é livre para tomar a decisão que tu julgar necessária. Entretanto, nós consideramos que o teu afastamento aqui, nesse momento, seria um erro.
O espírito ele é bem direto a Kardec. Nós gostaríamos que tu pensasse muito sobre isso. E Kardec não sai. Depois dessa também, né? Se ele fosse sair, depois dessa comunicação tão direta, ele decide-se por ficar, por manter. Tá? Mas isso ele menciona no discurso dele. Tá? E ele diz, olha, depois essas pessoas se afastaram e entramos num clima de tranquilidade, de harmonia e de paz. Então, ele vivenciou muitas dificuldades. Depois, com a morte de Kardec, quando a desencarnação de Allan Kardec, quem assume o controle da sociedade é Lemarie, que vai, inclusive, tocar a Revista Espírita por um tempo. Né? Mas, ali dentro daquele núcleo da sociedade parisiense, já havia alguns desentendimentos em relação à própria doutrina espírita. Esses desentendimentos são contemporâneos a Kardec, e eles se fortalecem posteriormente à desencarnação de Kardec. O próprio Lemarie, após a desencarnação de Kardec, a esposa de Kardec passa a incumbência da continuação da Revista Espírita para ele. Ele vai entrar em contato com ideias que, naquele momento, eram ideias teosóficas da Helena Blavatsky, que era uma russa, que depois viveu no Egito, e do Egito saiu e foi para a França. Da França, ela começou uma amizade com o casal Lemarie. E dali ela veio para os Estados Unidos. E aqui nos Estados Unidos ela fundou uma sociedade teosófica. Daqui ela mandava textos de teosofia e o Lemarie pegou e começou a publicar na Revista Espírita. De tal forma que a Revista Espírita, posterior a Kardec, ela praticamente não é traduzida. Nós não temos lá. Por quê? Porque as edições, a partir daí, são completamente distorcidas dentro da sua proposta. Ela se torna quase uma revista teosófica que vai perdendo a sua característica de ser uma revista espírita. A esposa de Kardec ficou muito abalada com essa questão e, durante muito tempo, ela ficou, inclusive, enferma. E houve todo um contexto aí, nesse movimento espírita pós-Kardec, na França. Então, as grandes questões, elas envolvem o ser humano, propriamente dito. Tá? Ela envolve o ser humano, propriamente dito. Quando nós estamos a serviço da doutrina, nós temos que ter uma responsabilidade maior, que é a responsabilidade em relação ao Espiritismo. Aqui, então, nós vamos trazer para vocês algumas ponderações de Kardec, por isso ele sempre se preocupou em trazer algumas reflexões no que tange a questão da convivência, para poder orientar, dentro do possível, claro, aqueles grupos nascentes. Então, vamos lá. Uma das primeiras questões é com relação às atitudes irrefletidas. Então, essa questão ele coloca lá que é o seguinte: todavia, se nada pode deter a marcha do progresso geral, há circunstâncias que podem provocar entraves parciais. Como uma pequena barragem pode retardar o curso de um rio, sem o impedir de correr. Deste número, são as atitudes irrefletidas de certos adeptos, mais zelosos que prudentes, que não calculam bem o alcance dos seus atos ou de suas palavras. Vejam, né? É uma questão, ela está bastante clara. Kardec se volta diretamente aos adeptos. Ele não está dizendo aqueles, a população, não. Os adeptos,
aqueles que aderiram ao Espiritismo naquele momento. Então ele faz essa observação de que nós temos que cuidar com as nossas colocações, né, irrefletidas, impulsivas. É muito importante que nós, seres humanos, e esse é um desafio também, a gente possa meditar, refletir diante de uma situação em que nós teremos que colocar alguma palavra, que falar, é muito importante com alguém dentro de uma situação, num grupo espírita. É muito importante que a gente medite, no bom sentido da palavra, que a gente reflita o que nós vamos falar. Como nós vamos falar. Porque aquela questão de falar, a pessoa diz assim, eu sou franco. Eu falo mesmo. Eu falo diretamente. E nós pensamos que há que se ter um certo cuidado com essa questão da franqueza. Franqueza é uma coisa, sinceridade é outra coisa. Há um belo texto de Leon Denis, em que ele nos dá um conceito de sinceridade. No seu livro Após a Morte. Ele diz o seguinte, sinceridade é a capacidade de expressar sentimentos verdadeiros. Isto é sinceridade. Mas você tem que expressar esses sentimentos com fraternidade, com zelo, cuidado. Você tem que falar algo que tem que ser falado, então fale. Você tem que dizer alguma coisa para a pessoa, diga. Mas cuidado, procure falar de uma forma que seja compatível com aquilo que o Espiritismo nos apresenta. Porque a verdade, ela não pode ser ofuscada pela nossa impulsividade. No momento em que a verdade, ela ferir alguém, nós temos que cuidar. Um anel de brilhantes é maravilhoso. Mas se eu jogar isso no rosto de alguém, ele vai ferir. A verdade não pode ser jogada abruptamente. Ah, mas é a verdade. É a verdade, sim. Mas como é que eu coloco a verdade? Então a atitude, a impulsividade... Eu estava contando ontem num grupo de uma situação que me aconteceu. Eu estava coordenando um grupo de estudo, numa certa oportunidade, já há bastante tempo atrás, e nós tínhamos ali várias pessoas estudando, era um grupo inicial. E tinha um senhor que, em dado momento, o tema era sobre mediunidade, e, em dado momento, nesse grupo tinha um casal de médicos participando também. E aí, em dado momento, ele diz o seguinte, ele pergunta, olha, de vez em quando, ele afirma, né, faz uma afirmação, olha, de vez em quando eu vejo algumas coisas. O que é isto? Não há uma pergunta mais genérica e confusa que isso. Né? Se eu vejo algumas coisas, né, você pode interpretar de muitas formas. Né? Eu vejo algumas coisas, mas o sujeito estava iniciando também, você quer o quê? Né? Você tem que ter paciência também. Então, aí eu vejo algumas coisas, o que é isso? Quando ele terminou de falar o que é isso, a médica disse assim, isso é esquizofrenia. A gente não sabia o que era esquizofrenia, mas só pela palavra já viu que não era coisa boa. E aí ela fez isso, olha a atitude impulsiva, né? Você falou aquilo, veio a ideia, falou. Tá. Você não refletiu. Puxa, mas será que se eu falar isso ele não vai se sentir ofendido? Será que eu não vou estar magoando a pessoa
quando eu falar dessa forma, você não teve aquele filtro antes, né? Aquela reflexão natural. Só precisa ficar a noite toda pensando sobre isso, mas ter um momento inicial que você vai falar. E aí nós começamos a conduzir o trabalho, enfim, de uma forma que nós pudéssemos trazer a questão colocada para o contexto do Espiritismo. Tá? Não que a gente desconsidere uma informação médica, mas ela deu uma informação também no ar, porque ela também não tinha nem como... É uma hipótese. Tá? É uma hipótese com várias possibilidades. Então, ela colocou isso de uma forma irrefletida, abrupta. Ele, por sua vez, se sentiu magoado. Ele se magoou com aquela resposta. Ele ficou melindrado, diríamos, né? Melindrado, magoado e tal. E a coisa mais fácil da gente perceber é quando alguém se melindra ou se magoa. Por que vocês vão observar, ou já observaram, mas a gente que estuda sobre isso minimamente, a gente observa quando a pessoa se magoa ou se melindra, aqui teria uma diferença técnica entre melindre e mágoa, né? Melindre e mágoa, ressentimento. Mas, enfim, tá? Quando a pessoa se melindra, inicialmente ela se fecha. Psiquicamente, tá? Emocionalmente, ela se fecha. É como aquela concha que, para proteger a ostra que está lá dentro, ela se fecha. Você protege o ego. Mas, psiquicamente, você se fecha. Por que há esse mecanismo natural de autoproteção? Porque no momento em que algo ou alguém conspira ou, de alguma forma, oferece algum tipo de perigo para o ego, com o mecanismo natural de autoproteção, é a lei de conservação, ele se fecha com o mecanismo de se proteger. Então, o que acontece? O sujeito aquele senhor ficou completamente ali introvertido, ele não participou mais, ele não interagiu mais, e eu, obviamente, percebi que ele tinha se magoado. E depois nós entramos em contato, conversamos, fizemos um papel de mediação, tal, aquela história toda. Né? Ela depois percebeu, e inclusive se emocionou, porque não era a intenção dela magoar. Né? Porque, às vezes, a pessoa diz assim, mas o fulano teve a intenção de me ofender. Não, não teve. Teve a intenção. Né? A pessoa falou, mas ela não teve a intenção de ofender. Você interpretou dessa forma. E nós temos que cuidar tanto com a atitude irrefletida, quanto com a interpretação que nós damos a ela. Porque naquele momento a ideia dele, ele interpretou, ela me ofendeu, ou ela quis me ofender. Muito bem. Mas se a pessoa está bem consigo, ela vai dizer, olha, fulano quis me ofender, mas não conseguiu. Eu estou bem, estou tranquilo. O princípio básico é esse. Se eu estou bem comigo, ninguém me ofende. Porque o ofender ou não é algo que eu aceito ou não aceito. Eu posso dar outra interpretação. Ou fulano foi infeliz, ou fulano não está bem, ou, sei lá, posso dar outra interpretação. Mas quando o sujeito está com alguma dificuldade emocional, tem uma baixa autoestima, ou pessoas que passaram por uma série de perdas na existência, que tem um conteúdo emocional, uma estrutura emocional mais fragilizada, por qualquer coisa a pessoa se autoprotege. E, às vezes, o melindre e a mágoa são mecanismos de autoproteção. Tanto na baixa autoestima, quanto no ego inflado, no orgulho. Tanto uma coisa quanto outra. Então, isso vai criando uma relação, uma situação mais complexa. Vejam, Kardec foi preciso na colocação dele. Tá? Olha só, não calculam bem o alcance dos seus atos ou de suas palavras. Tá? Então, a gente tem que cuidar com essa questão da verdade. Eu
eu já fui muito defensor desta ideia. Você tem que falar muito bem. Você tem que ser franco. Não, só um pouquinho. Você tem que ser sincero. Mas não jogue verdade no rosto de ninguém. Se você fala em caridade, se você prega caridade, você não joga a verdade no rosto dos outros. Porque isso é uma descaridade. Jogar assim, violentamente, abruptamente, você não faz isso. Porque isso vai ferir. Mas o sujeito, ele interpretou que você estava... Não, tudo bem, mas qual foi a intenção? Que vale a intenção. Se foi para ferir mesmo, agora, se foi uma atitude irrefletida, você tem que pensar mais antes de falar. A questão das críticas. Críticas e críticos. Tem muitos textos que Kardec fala sobre esse assunto. Eu estou aqui trazendo um deles. Tem no mínimo uns 3 aqui, mas esse é um deles. Terão as pessoas sensatas e bem-intencionadas, vejam bem, sensatas e bem-intencionadas, o direito de crítica, deverão deixar que o mal passe sem dizerem palavra e aprovar tudo pelo silêncio? Que aí é um contraponto a isso que nós estamos falando agora. Não, então eu não vou dizer a verdade, não vou colocar essa ideia porque eu vou poder falar. Então você vai deixando o problema. Então é uma outra questão. E aí, Kardec coloca, então você fica em silêncio e não fala nada. E vai deixando aquela questão aparecer. Bom, nós temos uma atividade no centro espírita, alguém diz, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a atividade dessa forma. Você percebe que aquele tipo de atividade descaracteriza a proposta. Não está coerente com a proposta espírita. Bom, então não vou falar, porque se eu falar eu vou melindrar a pessoa, então vamos deixar assim. E daqui a um pouco a instituição espírita só terá o nome de espírita. E talvez daqui a pouco nem o nome não terá mais. Porque você foi deixando, você não falou nada, você foi deixando e a coisa foi mudando. Então, o que diz Kardec? Sem nenhuma dúvida, esse direito lhe assiste de falar. É mesmo um dever que lhe ocorre. Mas se boa intenção os anima, eles emitirão suas opiniões com cordialidade, francamente e sem subterfúgio. E nós diríamos aqui que a cordialidade com francamente gera uma situação de sinceridade, não aquela perspectiva de jogar a verdade. Tá? Você vai com afeto, você coloca com afeto, você coloca com carinho, mas você coloca com firmeza também as questões. Então, você vai trabalhando. Acho que um bom mecanismo para se proteger dessa questão é os normativos da instituição. Né? Vocês têm lá um estatuto, não sei exatamente como é que é aqui, né? Se tem estatuto, as instituições, regimento interno, algumas sim, outras não, talvez. Mas se você tem normativos, regras internas, né, do funcionamento da instituição, você impessoaliza a questão. Você olha, não é o GR, não é a Suzana, não é o fulano, não. É assim, é a norma da instituição. Essa norma foi definida coletivamente. Então, é uma norma da instituição. Tá? Então, você impessoaliza. Quando a gente impessoaliza, fica mais fácil de resolver as questões. Você vai trabalhando de uma forma mais harmônica. Tá? Então, você tem que falar, tem coisas que tem que falar, sem dúvida. Você não pode aceitar tudo. Você não pode virar refém no melindroso. A pessoa diz, se você não fizer tal coisa, eu me melindro. E aí, há pessoas que, infelizmente, elas aproveitam esse mecanismo para impor as suas ideias. Porque você sabe, olha, você não fala para o fulano, porque você sabe, se você falar para o fulano, ele vai se melindrar. Não deixa o fulano se melindrar, isso não fala. E a pessoa começa a usar isso como um mecanismo. Tá? Você sabe que se ele falar para mim, eu vou me melindrar, então não vai falar porque... Tá? Você vira refém de melindrosos. Também não dá. A gente não pode ficar nesse nível.
Tá? Então, aquilo que se entende que seja o adequado, o correto, as normas, o conhecimento espírita, ele tem que ser colocado em determinada circunstância? Sim, tem que ser colocado. Pode ser que alguém não goste? Pode ser, natural. Tá? Mas você vai colocar? Sim, tem que ser colocado, mas coloca com afeto, com carinho, com paciência, com amor. Tá? Não jogue a coisa assim. É assim e pá, ponto final. Aqui é ponto final. Você, calma, explique, converse e diga, olha, aqui é assim, se você concordar ou não concordar, bem, não podemos fazer nada. Né? Mas coloque isso de uma forma harmônica, ok? Então, crítica e críticos sempre os teremos. E por vezes nós também seremos os críticos. O problema não é a crítica, porque a crítica a gente pode... Tem pessoas que dizem assim, não, mas a crítica não é uma coisa boa. Bom, sei lá, na questão conceitual, etimológica da palavra crítica, talvez até não seja bom, mas vamos pegar a ideia, enfim. Tá? Vamos esquecer um pouco essa questão etimológica, conceitual. Vamos pegar a ideia. Você está colocando alguma coisa contrária àquilo da pessoa. Tá? Então você cuida, é importante se colocar isso. A crítica, nesse sentido, ela permite com que as coisas também possam crescer. Possa haver uma dinâmica, um crescimento. Tá? Existe aquela crítica que às vezes é colocada sem fundamento. Você faz uma crítica pela crítica. Tá? E isso não é boa crítica. A boa crítica é aquela que ela está automaticamente fortalecida em argumentos e revestida de fraternidade. Esta é a boa crítica. Tá? Sigamos. Aí o indivíduo não fez a crítica. Não fez a crítica. Uma coisa que foi decidida, eu tinha falado antes das portas ali, né? Você coloca a porta na esquerda, na direita, temos que fazer isso e tal. Não, você não fala nada, mas aí depois começa isto. Né? Sei lá, pelos corredores da instituição, seu fulano, você viu e tal, papá, minha ideia não foi aceita, não sei o que e tal. Você começa, né, fulano, você começa a construir uma ideia sobre aquele grupo, sobre aqueles que não aceitaram e tal. Tá? Olha o que Kardec diz aí. É, portanto, dever de todos os espíritas sinceros. É interessante que Kardec usa um complemento, né, um qualificativo ali, espíritas sinceros. Precisaria usar isso, né? Talvez ser espírita já daria, todo espírita é sincero. Bons espíritas. Notem que Kardec era de um bom senso excepcional, né? Os bons espíritas, os espíritas sinceros. Né? Então ele diz lá, é portanto dever de todos os espíritas sinceros anular as manobras de intriga que se possam urdir, assim nos pequenos como nos grandes centros. Tá? Então, aquela questão veio, você ouviu, para ali. Porque se você começar a fazer uma corrente de passar isso adiante, daqui a pouco você está minando todo o grupo ali. Então tem momentos que a pessoa diz, vou falar, por favor. Você tem alguma coisa para falar, fala para a pessoa diretamente. Né? Você não tem por que eu falar para mim, porque eu não estou envolvido, eu não tenho responsabilidade sobre isso. Fale direto para a pessoa. Tá? E me poupe de botar e colocar no meio dessa questão. Só morreu ali, acabou ali a questão. Tá? Se ninguém der ouvidos àquela situação, não há intrigas. O problema é que a gente, às vezes, gosta de alimentar isso. E aí aí você não tem mais controle, daqui a pouco você está... Né, todo mundo sabe, menos, de fato, o responsável, que deveria saber. Isso é ruim para a instituição, né? É ruim para as pessoas que fazem isso. E a instituição fica com uma atmosfera psíquica, uma psicosfera, né? Uma atmosfera psíquica
envolta nessa situação que não é bom, né? Se fragiliza a estrutura espiritual da casa. Né? Então, cuidado natural para a gente trabalhar isto aí. Aqui, Kardec vai discutir ainda a suscetibilidade. Essa palavra ela é fantástica, né? A suscetibilidade. Aí nós vamos poder, então, aprofundar um pouquinho agora a questão relativa a mágoas e milindres. Vocês devem pensar assim, puxa, mas o Gerry deve ter algum problema com esse assunto de mágoa, porque como ele fala disso, né? Você volta e meia, ele volta nesse tema, deve ser um sujeito que tem uma mágoa não resolvida. Talvez, não sei, né? Mas é um tema que me chama a atenção, bastante, né? Talvez seja pelas minhas mesmo, né? Mas é um tema assim, que eu mantenho muito, assim, eu percebo muito isso nas pessoas, né? E isso acontece muito dentro da instituição espírita. Às vezes, você tem uma pessoa, mesmo outro dia, eu conversando com uma pessoa, eu fiz uma colocação num trabalho lá dentro da instituição, assim, nível de sugestão, e a pessoa achou, entendeu que eu tinha feito assim, estava descontente com o trabalho da pessoa. Não era isso. Eu não coloquei dessa forma. Mas a pessoa interpretou assim. Você vai fazer o quê? Você não consegue controlar a cabeça das pessoas. Né? A pessoa interpreta dessa forma. E aí você passa por uma revisão. Puxa vida, mas será que eu falei mesmo? Como tinha outros amigos juntos, eu perguntei para eles, olha, fulano, quando eu falei tal coisa, você achou que foi mais incisivo, foi assim mais ofensivo que eu falei? Você pode dizer tranquilamente. Né? Aí outros, não, acho que não, você falou natural e tal. Enfim, eu obtive algumas informações e vi que o restante não tinha interpretado daquela forma. Né? Mas a pessoa interpretou. Como eu conheci a pessoa, conheço, uma amiga de muitos anos, né? Eu sei que ela é uma pessoa que tem uma fragilidade emocional. Faz parte da característica da pessoa. Então você tem que cuidar, porque às vezes a pessoa também não está muito bem. Né? Todo mundo tem um momento que a pessoa não está bem. Ninguém é uma fortaleza 100%. Em algum momento da nossa experiência, nós poderemos estar mais fragilizados. Tá? E ali, às vezes, uma colocação numa situação dessa forma, você gera uma questão. E aí, imediatamente, depois da instituição, eu liguei para ela e disse, olha, fulano, é assim, assim, assim. Eu quero explicar o que eu coloquei e tal, papapá, porque você me desculpe, porque se eu coloquei alguma coisa que lhe ofendeu. Né? E ela depois percebeu, enfim. Mas nós lidamos muito com a suscetibilidade nossa e das pessoas. Vejam só. Kardec, então, ele coloca o seguinte, olha aqui, ó. Aqueles cuja suscetibilidade é levada ao excesso, que se melindram com as mínimas coisas, mesmo com o lugar que lhes é destinado nas reuniões, se não os põe em evidência. Se a pessoa não está em evidência, a pessoa vai se melindrar. O que é a suscetibilidade? A suscetibilidade é o nível da capacidade que o sujeito tem, que a pessoa tem, de se sentir ofendida. Então, quanto mais suscetível é a pessoa, mais propensa a se ofender. Quanto menos suscetível, mais resistência a pessoa tem para se ofender. Ela administra melhor essa questão. A pergunta, no entanto, é a seguinte: o que é que define esse nível? Por que algumas têm mais resistência e outras são mais suscetíveis? Certo? Bom, aí nós temos que buscar a colaboração da psicologia para poder entender isso. E necessariamente nós vamos observar, às vezes, que há pessoas que passaram
por determinadas experiências traumáticas, desde crianças, às vezes. Pessoas que passaram por diversas situações de abandono, de perda emocional. Pessoas que tiveram uma convivência familiar difícil. Pessoas que, de alguma forma, elas vivenciaram nesta existência, ou então, em vivências anteriores, determinadas experiências que, se foram no passado, ainda estão muito vivas, ainda não foram suficientemente ou adequadamente elaboradas ou reelaboradas. Então, essas pessoas, elas terminam se fragilizando, com uma fragilidade emocional maior. A suscetibilidade, a mágoa, entra como um mecanismo psíquico de autoproteção. Quando a pessoa vê que ela vai sofrer, ou que alguma coisa conspira contra a sua segurança emocional, como uma forma de autoproteção, de se proteger diante daquilo, ela se fecha emocionalmente. E ela procura se afastar daquele grupo, daquela pessoa, daquela situação. A pessoa que está psicologicamente magoada, ela terá dificuldade de conviver com aquela pessoa a que ela atribui a sua mágoa. Então, se é dentro da instituição espírita, eu tive uma situação de conflito com um trabalhador na segunda-feira, a pessoa vai chegar para o presidente da casa, para o presidente, eu não consigo mais ir na segunda e tal, será que você pode transferir meu trabalho para quarta? Porque ela sabe que na segunda vai encontrar com aquela pessoa, quarta-feira a pessoa não vai. Então você tenta jogar, não quero mais me encontrar com ela. Né? Aquela pessoa que às vezes, dentro de uma convivência social, você vai na rua, você vê aquela pessoa que vem vindo, você não tem, você tem aquela mágoa, você quebra uma esquina. Você para não encontrar. Porque a mágoa, ela estimula um distanciamento daquela pessoa. Você não quer conviver com aquela pessoa. Tá? Quando isso não é reelaborado, quando essa perspectiva ela caminha para um processo de auto-vitimização, a pessoa diz assim, olha, eu sou a vítima, e o fulano é o algoz, ele que me magoou. Ok? Então, a pessoa me magoou. Há um culpado. Se há um culpado, há uma vítima. E toda vítima atribui a culpa do seu estado a um terceiro, um outro. No momento em que eu atribuo a culpa da minha dor emocional a alguém, eu estou, de alguma forma, me eximindo da responsabilidade, porque eu estou achando o culpado. E o problema é o outro, não é eu. Mas se eu estivesse bem, será que, de fato, eu teria me magoado? Ou eu teria dito, tá, você dá uma... Já falamos isso. Você dá uma outra interpretação, você nem dá bola para isso. Não? Então, esse mecanismo psicológico, ele precisa ser trabalhado, necessita ser trabalhado. Porque senão a pessoa ela não tem qualidade de vida emocional, nem espiritual. Você vai viver sempre alimentando mágoas, e se isso não for adequadamente trabalhado, você vai virar ressentimento. O ressentimento, o prefixo re na frente, significa que você voltou àquilo, que na verdade você nunca saiu daquilo. O ressentido é alguém que sente de novo, ele nunca deixou de sentir. Então, significa dizer que você vive no passado. Se aquele fato aconteceu na semana passada, você ficou preso na semana passada. Você está hoje vivendo uma semana posterior, você está vivendo o passado. Porque você está sentindo exatamente o que você sentiu lá. E vejam que isso é tão complexo que nós vamos encontrar na literatura espírita pessoas que desencarnaram ressentidas
vivem na espiritualidade ressentidas, reencarnam ressentidas, desencarnam ressentidas, reencarnam ressentidas. Meu Deus do céu, mas que isso? Até o momento que a dor do ressentimento leve a pessoa a mudar, a trabalhar. Até o momento que a pessoa perceba que ela não é vítima de nada. Ela é protagonista da sua história, da sua felicidade. No momento em que a pessoa percebe isto, ela assume outra posição. Ela deixa de ser vítima e passa a ter uma dinâmica de responsabilidade. E aí ela muda. E passa a viver melhor. Então, diante de um quadro desse, aqui, Kardec está colocando, nesse texto específico, Kardec está colocando a ideia não do ressentido, do magoado, no sentido de baixa autoestima, mas ele está colocando exatamente no oposto. Porque a pessoa pode ser frágil nesse exemplo que nós demos. Baixa autoestima, experiências de perda e tal, etc, etc. Tá. Mas tem o outro lado dessa questão, que é o seguinte: é a pessoa que tem um orgulho exacerbado, que é o contrário daquela outra. A outra se acha infeliz, inferior a todo mundo e tal, tem que se proteger porque se acha inferior. Então se protege na mágoa. Mas tem aquele outro que é o contrário, que a pessoa acha que é a melhor de todas. Lá no Brasil, os jovens, eu trabalho com jovens, com adolescentes, os adolescentes resolvem essas questões de uma forma genial. Eles dizem assim: o fulano parece que é a última bolachinha do pacote. Sabe? Como é que é? Bolachinha Mabel. Pois é. É a última, é aquela que... É aquela mais cobiçada, mais cuidada, é aquela mais orgulhosa de todas, porque é a última. Né? Então você diz assim, o sujeito se acha a última bolachinha do pacote. É o ego inflado. Tá? Então é o seguinte, se você não coloca o sujeito na cabeceira da mesa, a pessoa fica magoada. Ora, eu me lembro de um colega meu que era dirigente de uma cidade e, em certa oportunidade, há muitos anos atrás, o Divaldo ia visitar essa cidade, ia fazer palestras e tal, e ele era envolvido e tal, dirigente. E aí eu disse para ele, olha, eu vou assistir a palestra do Divaldo e tal. Ele disse assim, eu não vou. Eu disse, por quê? Não, necessariamente você não precisa ir sempre, mas enfim, né, ele disse, eu não vou. Sim, rapidamente. Né? Quando a pessoa responde muito rápido é porque tem alguma coisa aí. E aí eu perguntei para ele, mas por quê? Você não vai? Poderíamos ir e tal. Eu disse, mas como é que eu vou ir? Não me convidaram para sentar à mesa com o Divaldo. Então como é que eu vou? Não é? Eu disse, então, você precisa sentar na mesa com o Divaldo? Não, você fica assistindo por quê? Por que você tem que sentar na mesa com o Divaldo? Não é? Você vai assisti-lo. Então, aquela pessoa que projeta, né? E nós não estamos no Espiritismo por acaso. Nós estamos no Espiritismo exatamente porque nós precisamos trabalhar essas coisas. O Espiritismo nos fala enfaticamente disto. Por isso nós estamos no lugar que devemos estar. Fulano não é espírita. Deixa o fulano, que bom, não tem problema nenhum. Até porque não precisa. Se precisasse, seria. Então, nós estamos no lugar que temos que estar para trabalhar essas questões. Tá? Então, aqui é o ego inflado que Kardec coloca. Né? Um outro texto dele, nesse mesmo assunto. Olha lá. Como persuadir que o Espiritismo deve conduzir à concórdia
se os que o professam ou supostamente o praticam se atiram pedras? Uma frase forte de Kardec, não é? Se basta uma simples suscetibilidade do amor próprio para os dividir? Não? Vejam, uma colocação forte de Kardec, mas que ao mesmo tempo nos chama muito a atenção, nos chama para a realidade. Tá? Nos chama para a realidade. Então, não há um bom espírita, né, com rancor no coração. A gente tem que trabalhar isso. Mas ainda, antes disso aqui, só uma coisinha aqui. Antes disso, só queria, para não deixar essa questão em branco da mágoa, do ressentimento, enfim, eu só queria dizer, apresentar uma proposta aqui. Uma proposta que é o seguinte: a questão da mágoa e do ressentimento é uma coisa muito nossa, muito humana. Muito humana. Talvez a cultura ajude isso, né? Alguém nos falou ontem, a cultura americana trabalha mais isso, não é muito dessa perspectiva, né? Enfim, não posso falar sobre isso porque não conheço. Aí vocês é que poderão, de fato, se manifestarem. Então, talvez a cultura, de fato, possa trazer elementos que colaborem com essa questão. Mas vejam só, a questão também envolve o seguinte: em algum momento poderá que eu me sinta milindrado. Seja na família, seja no grupo espírita, no meu trabalho, enfim. Em algum momento. No momento que isso surgir para nós, que a gente se perceber que algo ou alguém, dentro de uma situação, criou um estímulo e que nós aceitamos e transformamos isso em milindre, nos milindramos, a questão é, o que eu faço a partir daí? Como é que eu vou agir com isso? Eu tenho duas opções. Ou eu alimento e me vitimizo e encontro o responsável pela minha dor, ou eu administro, assumo, e o assumir tem duas possibilidades. A primeira delas é o seguinte: aquilo que a pessoa falou realmente é verdadeiro. Aquilo que a pessoa disse sobre mim é verdadeiro. E eu me magoei porque eu vi que é verdadeiro, porque tem um efeito sobre mim. Aquilo teve um impacto. Ela falou e eu senti, e não me fez bem, porque eu percebi que era mesmo. Então me melindrei. Tá? Como um mecanismo de me proteger, de sair daquilo, de não aceitar que eu sou assim. Mas eu sei que eu sou assim. Eu sei que o que ela falou é verdadeiro. Tá? Então, se nesse caso o que a pessoa falou é verdadeiro, que bom, a pessoa está nos ajudando. Porque ela está mostrando para nós que, de fato, alguma coisa em nós precisa ser melhorada. Ao invés de eu me magoar com ela, eu tenho que agradecer. Olha, fulano, que bom que você colocou isso, porque você está me ajudando. Você está me ajudando a crescer, a ver coisas que, de repente, eu até não percebi. Então, você está me ajudando. Ah, tudo bem. Então, ao invés de se magoar, agradeço a pessoa. A pessoa vai se frustrar, porque ela vai dizer, não conseguiu fazer o sujeito se magoar. Né? É a pessoa que às vezes vai se frustrar. Você, não, tá bem, que bom, muito obrigado pela sua consideração. Essa é a primeira questão. Segunda possibilidade, o que a pessoa falou realmente não é verdadeiro. E eu sei que não é verdadeiro. Se não é verdadeiro, que ótimo, porque pior é se fosse. Então, se não é verdadeiro, que bom, então não fique bravo com a pessoa. Porque a pessoa, enfim, falou uma coisa que ela não sabe. Ou tentou nos dar um presente que a gente não aceitou. O problema da pessoa não é nosso. O Divaldo tem uma colocação que eu acho muito interessante, que ele diz o seguinte: olha, se a pessoa não gosta de mim, o problema é da pessoa, não é meu. Agora, se eu deixo de gostar da pessoa, o problema não é só dela, é meu também. Vejam que
profundidade essa questão. Então, a questão da suscetibilidade envolve isso aí. Tá? Uma técnica para a gente poder se ver livre dessa questão do milindre, que é apresentado por Joana de Ângeles, em alguns livros, especialmente Encontros com a Paz e a Saúde, e também Momentos de Meditação. A proposta que ela faz não é para a gente fazer, que ela nos dá, não é para fazer isso no centro espírita. Isso é uma proposta pessoal, interior, para fazer na nossa casa. Tá? Que é a seguinte: quando a gente tiver problema de relacionamento com alguém, você começa a meditar. Você medita 10, 15 minutos por dia. Então, ela fala da técnica de visualização. Você faz o seguinte, você senta, deita, enfim, desliga celular, né? Principalmente se faz parte de grupo do WhatsApp. Desliga o celular. Então, você faz o seguinte, você fica num lugar tranquilo, em casa, e você começa a imaginar, começa a se transportar para um lugar tranquilo. Imaginar uma praia. Então você começa a imaginar que você está na praia. A praia tranquilo. Você está caminhando de pés descalços, na areia úmida. E você procure sentir a umidade do solo. Tente ouvir o barulho das ondas. Você vai relaxando. Você vai baixar os biorritmos cerebrais, aquelas oscilações, né? O nosso ritmo cerebral. Você vai baixando isso. Porque a gente vive na vigília, agitados. Tá? Então, quando você começa a fazer uma prece, ou começa a meditar, você vai baixando esse ritmo. Só não baixe demais, porque senão você vai dormir. Você tem o controle, você vai baixando. Para o nível de tranquilidade, não de sono. Então você está caminhando na beira da praia, pés descalços, só você, não tem mais ninguém, só você ali. Você começa a perceber um ponto luminoso à sua frente. Você começa a caminhar, quanto mais próximo, maior, mais tranquilo, mais próximo, maior, mais tranquilo, mais próximo, maior, mais harmonia. É uma luz que não ofusca, ela harmoniza. E no momento em que você vai caminhando, você vai percebendo que aquela harmonia, você vai ficando em paz. Quando você chega muito próximo, você vai percebendo que aquela luz começa a ganhar o contorno de uma pessoa. E você começa a identificar que ali está a figura veneranda de Jesus. Está ali, à sua frente, naquele momento. O que você faz? Você fica parado, ele vai até você. Mas ela sugere que a gente vá até ele. Mas se a gente ficar parado, ele vai vir. Não tem jeito. Você vá até ele. E no momento em que você for até ele, abrace-o, que já é um momento de êxtase. Né? Abrace-o. E no momento que você o abraça, ele se dilui e adentra ao seu coração. Você está em paz. Completamente em paz. Aquele é o momento seu. Ninguém mais naquele momento tem o direito de lhe tirar isso. Agora que você está em paz, você está com Jesus no coração, mergulhado dentro dessa tranquilidade, você vai pensar naquela pessoa que você tem dificuldade de relacionamento. Você vai dizer assim, mas agora vai voltar tudo normal. Não, você está em paz. Então pense naquela pessoa, traga aquela pessoa até ali, onde você está. Imagine aquela pessoa ali. E naquele momento que a pessoa estiver ali, você
Peça desculpa a ela por alguma coisa que você tenha dito, que você tenha feito. Tem que ter coragem para pedir desculpa. Você peça desculpa. É uma atitude grandiosa. E você abraça a pessoa. Quando você for abraçar, se você notar que a pessoa se esquivou, não tem problema, deixa. Se a pessoa não quer, não tem problema, não tem problema. Deixa, respeite a pessoa. E você, se ela não se esquivar, você vai e abrace. Mentalmente, isso está acontecendo. Você converse com ela, enfim. Pronto. E volte ao normal. Volte à realidade objetiva. Você faça isso algumas vezes. E ela diz, quando você encontrar aquela pessoa fisicamente, você vai perceber que aquele mal-estar que existia antes, aquele desconforto da presença daquela pessoa, você vai começar a perceber que isso vai diluir. Nossa, hoje encontrei com o fulano, olha, eu dava até não sei quanto para não me encontrar, hoje me encontrei, engraçado, não senti nada. Eu não preciso, nesse momento, amar o outro, mas se eu não sentir, não tiver um sentimento negativo, já é um grande caminho. O amar é uma outra etapa dentro do processo evolutivo. Então você vai fazendo isso. Você vai diluindo a psicosfera, a atmosfera psíquica, de negatividade, de distanciamento. Você vai trabalhando. O problema é quando a gente diz assim, eu não me magoo. Você pode fazer o que quiser para mim, eu não me magoo. Olha, você faça uma autoanálise mesmo, para ver se você realmente não se magoa. Se não se magoar, ótimo, maravilha. Tá? Mas se você estiver tentando camuflar um sentimento para dizer que você é bom, e você não se magoa por isso, você não está crescendo. É muito mais importante eu reconhecer o erro e dizer, isso faz parte de mim, do que eu dizer, não, eu não sou assim, eu sou outra pessoa. Você nunca vai aceitar. Você só muda o que você consegue ver em você, o que você quer ver em você. Senão você não muda. Estabiliza. Tá? Então, prometo que eu não falo mais em mágoa agora. Como é que nós vamos ver o defeito dos outros? Está aí. O verdadeiro caráter da caridade, a modéstia e a humildade consiste em não se ver superficialmente os defeitos alheios, mas em procurar salientar o que há de bom e virtuoso no próximo. Porque se o coração humano é um abismo de corrupção, existem sempre nos seus mais ocultos refolhos os germes de alguns bons sentimentos, centelha viva da essência espiritual. Então, exercite o olhar positivo sobre o outro. Aquela pessoa sempre é maravilhosa, convive conosco, na família, dentro da instituição espírita. O dia que nós percebemos que a pessoa errou em alguma coisa, a gente desqualifica a pessoa. Será que toda aquela história não é importante? Da pessoa? Você só se detém naquele momento do erro? Não. Então, o trabalhar para que a nossa possibilidade de enxergar o outro seja da melhor forma possível. Então, está aí. Mas, às vezes, a pessoa não trabalha isso, diz assim, bom, a melhor coisa mesmo é me afastar. Me afastar do centro, me afastar do grupo. Se é o caso do casamento, separa. Né? Até, inclusive, uma amiga nossa estava comentando hoje, na hora do almoço, né, de uma forma muito, muito pertinente sobre essa questão. Então, se separa. Então, é mais fácil fazer isso, né? Não é mais fácil, é mais complexo. Olha o que Kardec diz aí.
a causa mais comum da separatividade entre os cointeressados é o conflito de interesse e a possibilidade de uns suplantarem os outros em proveito próprio. Esta causa não pode existir no momento em que o prejuízo de um em nada aproveitará os outros, desde que todos são solidários e somente podem perder em vez de ganhar com a desunião. Então é importante a gente pensar sobre essas questões, né? Até que ponto, de fato, os conflitos nos levam às rupturas. Tá? E como a gente pode trabalhar dentro disso. Tá? Um outro aspecto que Kardec coloca é aqueles que saem do espiritismo. Nesse caso aqui, nós estamos falando de pessoas que saíram de um grupo, de uma instituição, foram para outras e tal. No Brasil é muito comum, né? Mas aqui, Kardec coloca a questão da pessoa que saiu do espiritismo. Tá? Então ele diz o seguinte, ó, entre os adeptos convictos não há deserções, na lídima acepção do termo, visto como aquele que desertasse por um motivo de interesse qualquer, ou qualquer outro, nunca teria sido sinceramente espírita. Uma pessoa que, nos anos 60, lá no Rio Grande do Sul, foi um grande trabalhador espírita, também presidente da federação lá, chamava José Simões de Matos. Era um senhor, infelizmente eu não tive a oportunidade de conhecê-lo. Eu era criança, né? Então tinha contato com o espiritismo nessa época. Mas José Simões de Matos, ele tinha uma frase muito lapidar que ele dizia o seguinte: não adianta a pessoa entrar para o espiritismo se o espiritismo não entrou na pessoa. Fazer o quê? Tá? É mais importante o espiritismo entrar na pessoa do que, às vezes, a pessoa entrar no espiritismo. Por quê? Porque se o espiritismo entra na pessoa, independente dos outros, das pessoas e tal, etc., você vai continuar sendo espírita. A gente não é espírita por causa do presidente da casa, por causa do fulano, por causa disso, por causa daquilo. A gente é espírita porque tem convicção na doutrina. Então, nós vamos trabalhando essas questões, né? E sabendo respeitar, porque se tem aquele companheiro que em dado momento abandona, sai, diz, olha, realmente o espiritismo não é para mim, você respeita essa opinião, né? Isso é natural. A pessoa, se todo mundo fosse espírita, não haveria lugar para botar todo mundo dentro dos casos espíritas, porque não teria casa espírita para todo mundo. Então, a grande questão, Kardec coloca, inclusive, na Gênese, o espiritismo não é uma doutrina proselitista e nem salvacionista. O espiritismo é uma doutrina que ele nos estimula dentro daquilo que nós já aceitamos, já desenvolvemos convicção, ou estamos construindo uma convicção, o que Kardec chama de fé raciocinada, ou nós vamos percebendo que a pessoa vai chegando ao espiritismo. Embora, claro, que as instituições têm um trabalho de divulgação. Porque para que a pessoa chegue, é preciso que ela saiba onde é que está, o que é, você tem que divulgar. Então, a pessoa que chega a uma instituição espírita, normalmente com algum problema, com alguma questão existencial, ela vai tendo a oportunidade de entrar em contato com a doutrina. E no momento que esta sintonia, aquilo reage sobre a pessoa. E a pessoa começa a se sentir bem. Ela vai em busca, ela vai estudar, ela vai ler, ela vai discutir com outra pessoa, ela vai trocar ideia. E aquilo se fortalece na pessoa. O espiritismo estava ali, os germes estavam ali. E aí, está ótimo. Às vezes a pessoa sai. E Kardec sempre dizia, se o sujeito ele entra no catolicismo,
ótimo, que seja um bom católico. É digno do nosso maior respeito. Se ele entra nas doutrinas religiosas protestantistas, ótimo, que ele seja um bom religioso. Se o sujeito é ateu, se eu não acredito em Deus, mas é um sujeito humanista, que se comove com a dor do outro, e às vezes nós vemos aquele sujeito que diz assim, não acredito em nada, não acredito em Deus, não sei o quê. Tá. O que é importante, é acreditar ou é ser? Mas o sujeito vai, ajuda, ele se insere dentro da sociedade onde ele vive. É uma pessoa dinâmica, uma pessoa amorável. Mas não tem uma classificação nessa área. Muitas vezes se vê, e aqui não é uma crítica, mas Herculano Pires, que tinha uma perspectiva filosófica, né? O Herculano diz, às vezes, dizia, né? Fala no texto dele, muitas vezes o religioso ele faz o bem para ganhar o céu. O sujeito que é ateu faz o bem pelo bem, porque ele não acredita em nada. Então ele não acredita que depois vai ter recompensa nenhuma, que ele acabou, morreu, acabou. Então por que ele faz o bem? Faz o bem pelo bem. E esta é a grande proposta do Espiritismo, o bem pelo bem. Não é fazer o bem para não ir para um umbral. Ah, eu vou fazer o bem, eu vou ser bom agora, porque senão eu vou ir para um umbral. Porque... Nada disso. Ah, eu vou fazer o bem porque eu quero acelerar a minha caminhada evolutiva. Disso. Pense nisso. Não que a gente não que seja errado isso. Não é que seja errado isso. Pensar progressivamente é bom. Mas não seja esse o foco. Você faz o bem pelo bem. Por quê? Sem esperar retribuição, sem esperar agradecimento, sem esperar absolutamente nada. Bem pelo bem. Isso é o mais importante. Tá? Então, se você está dentro de uma instituição, mas os fulanos não reconhecem o meu trabalho, não importa. O trabalho não é... Você continue trabalhando. Faça para você se sentir bem. Você não faz para agradar fulano A, X, B, C. Você faça. Trabalhe para você se sentir bem. Esteja onde você gosta de estar. E não porque você é obrigado a estar. Não. Esteja onde você gosta de estar. Então, o Espiritismo é uma doutrina absolutamente incrível. Por isto, a gente tem que valorizar muito isto. Me diga uma coisa, e eu adoro perguntar para o auditório, o que vocês estão vendo aí? Só pode falar bem alto que eu estou meio surdo aqui. Eu atravessando o mar cheio de tubarões, assim, enfrentando a mim mesmo. Os tubarões estão dentro de mim. Na corda bamba. O que é... Desculpe, o que é mesmo isso aqui? Eu não posso sair daqui por causa do microfone, mas o que é aquilo ali mesmo? O que vocês... o que é esse negócio que está aqui? Tubarão. Ok. Já me disseram que é 2 golfinhos. E a pessoa disse assim, em um momento, você 2 tubarão. Aí eu disse assim, mas não é um golfinho? Depois eu fiz uma análise, a pessoa disse assim, nossa, mas eu acho que... Eu disse assim, o seguinte, olha, você vê tubarão, você só está vendo... Tubarão não é bom, né? Não é bom. Não é um animal bom, né? Mas a pessoa diz assim, eu só vejo tubarão. Tá. Então, a princípio, numa análise preambular, você está vendo coisas ruins aí, né? Estou vendo coisas ruins. Eu só vejo golfinho. Tudo bem, você está vendo coisas boas. Então, se nós perguntássemos, e eu fiquei curioso, disse assim, olha,
Se a gente perguntasse para Kardec, olha a nossa audácia aqui, né? Se nós perguntássemos para Kardec, o que tu estás vendo aí? Kardec era o bom senso encarnado, né? Provavelmente Kardec ia dizer assim, eu estou vendo um golfinho e um tubarão. Provavelmente ele nos diria isso, não é? Por quê? Porque a gente, na verdade, mas não se preocupe, quem vê só o tubarão, não se preocupe, não tem problema nenhum. Tá? Eu não sou psicólogo, não faço... Não, é tudo tranquilo, é meramente uma reflexão nossa. Então, você veja o seguinte, essa imagem, ela não tem nada a ver com o espiritismo. Essa imagem ela foi construída por um texto de um escritor gaúcho, muito conhecido, já desencarnado, chamado Moacir Scliar. Vocês já leram alguma coisa dele? Bem conhecido, né? Moacir Scliar escreveu em um momento como é complexo e como é perigoso se escrever um texto na primeira pessoa, do singular. E aí, essa imagem aí. Eu achei tão interessante essa imagem, porque eu vi ela do ponto de vista psicológico. Então, vejam só, está lá, o tubarão e o golfinho, estão ali. O tubarão pode fazer a ponte com o que nós já vimos, pode ser o reptiliano lá. Pode ser. O golfinho, aquilo que nós já conquistamos, as virtudes. Eu não tenho virtudes. Claro que tem. Você já está reconhecendo uma, que é a capacidade de reconhecer a própria ignorância. A gente não sabe, então já é uma virtude, os nossos próprios limites. Então, nós temos coisas boas dentro de nós, construídas dentro de nós. E temos estruturas que precisam ser trabalhadas. Qual é a relação aí? Relação de equilíbrio. Equilíbrio. Se você cair para esse lado de cá, você só vê o tubarão. Você só diz assim, eu sou a pior pessoa do mundo. Para ter outro pior que eu, só se tivesse outro exatamente igual, como não tem, eu sou pior. Então o sujeito está sempre se vitimizando. Mas se a pessoa cai para o lado de lá, é a última bolachinha do pacote. Então você tem que manter, é importante que a gente mantenha uma relação de equilíbrio com aquilo que eu sou e aquilo que eu tenho que melhorar. Eu sou e aquilo que eu tenho que melhorar. Equilíbrio na vida é fundamental. Bom senso, equilíbrio. A cultura pendular dos extremos. Você ora está lá no Brasil a gente fala muito isso, né? O 880. Você está lá ou está aqui? Né? O princípio é do meio. Aristóteles, que foi um dos grandes pensadores gregos, ele vai escrever um livro excepcional, chamado Ética a Nicômaco. Nicômaco era o filho dele. Ele desenvolve um texto sobre a questão das virtudes e da felicidade, que a gente vai entrar mais a fundo amanhã nesse tema. E ele diz o seguinte, qual o caminho, porque os gregos sempre discutiam uma coisa que era quase uma obsessão para eles, né? Qual é o caminho da vida boa? O que é uma vida boa? O que é uma vida boa? E Aristóteles vai, depois de grandes reflexões e tal, etc., vai dizer o seguinte, o caminho de uma vida boa é o caminho da justa medida. Justa medida. O que é o caminho da justa medida? É o caminho do bom senso, é o caminho do equilíbrio, você evitar extremos. Você evitar extremos. Então, a justa medida, o caminho do equilíbrio. Vamos lá. O nosso tempo está indo.
Nós temos até 13h30 ou 3? 13h30? Ok. Então estamos aqui, só para confirmar então o nosso horário, 13h30. Então vejam só, nós temos, aí fazendo um resumo dessas ideias, agora a gente se encaminhando então para o final, né? Então nós temos aqui as nossas vivências evolutivas. Esse esquema é uma interpretação minha. Então, assim, vocês não levem muito em consideração isso, do esquema, né? É um esforço de reflexão nossa, a partir do que a doutrina nos diz. Tá? Não é uma coisa baseada no achismo, a gente está se fundamentando no que o Espiritismo coloca. Então, nós temos as nossas vivências evolutivas, através da reencarnação. Aí, o grande desafio é desenvolver as virtudes. Lá no Evangelho está, a maior de todas é o amor. Porque o amor resume tudo. Tá? No início, o ser humano tem só impulso, depois ele tem sentimentos, sensações, depois, a lei do amor, capítulo do Evangelho, que fala sobre a lei do amor. Aí depois, ele tem impulsos, sensações, depois tem sentimentos, desenvolve. O ponto o auge dos sentimentos é o amor. E o amor é a síntese, então, das virtudes. Mas nós somos incompletos, somos imperfeitos. Tá? Então, nós vamos fazendo a nossa caminhada, a nossa evolução, dentro dessas disposições aqui, as disposições ético-afetivas, trabalhando com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, com as nossas dores, com as nossas conquistas, com as nossas alegrias. Vamos desenvolvendo isso em vários ambientes diferentes. Vocês estão num ambiente dentro de um contexto cultural, geográfico, diferente da onde vocês nasceram. Né? Então, o que acontece? Essas experiências não são casuísticas. Não são por acaso. Cada um está no lugar que deve estar. Então, são experiências que vão estimulando as nossas vivências evolutivas e que vão desenvolvendo as nossas virtudes. Certo? E a mais importante das virtudes é o amor. Num acróstico, a gente poderia definir assim, estamos até pecando aqui por simplicidade, mas a gente poderia dizer assim, o que se representa o amor? Né? Tão difícil da gente conceituar isso. Então, para facilitar, vamos lá. O A, afetividade. Não há amor se não existir afeto. A afetividade é a proximidade psicológica. Não é ficar só abraçando todo mundo, é ter aquela proximidade psicológica, saber ouvir o outro. Há pessoas que não sabem ouvir, a pessoa só quer falar. Não? Então, é preciso saber ouvir o outro, se aproximar do outro também. Então, afeta essa afetividade, essa proximidade psicológica do outro. O M é uma palavra que a gente não gosta. Martírio, sacrifício. Só há amor quando há sacrifício. Sacrifício é uma possibilidade de opção, de renúncia. Você sacrifica alguma coisa em função de outra coisa. Você fez uma opção. Tá? Leon Denis, novamente aqui, ele tem uma consideração fantástica também. Todo sacrifício feito por amor perde o seu sentido original. Você vê aquela mãe que tem um filho pequeno, no inverno, e o filho acorda de madrugada, chorando, o marido acorda, bate na esposa e diz assim, olha, vai lá que o teu filho acordou. E ela é heróica, levanta-se, vai lá, dá uma madeira, faz chá, passa a noite em claro, no outro dia tem que trabalhar. Ele diz, nossa, como fulano se sacrifica? Ele diz, não é sacrifício, é amor. Então, o sacrifício faz parte do amor e deixa de ser sacrificioso quando
o amor é vivenciado. Mas a pessoa que nunca se sacrifica, nunca faz renúncia, todo mundo tem que fazer por mim, mas eu não faço por ninguém, não ama. Ainda não desenvolveu esta possibilidade mais profunda do amor. Então, o oferecimento, oferecer-se, ir ao encontro do outro, que faz parte também da renúncia, das opções. E o R do respeito, porque se a gente não respeita a decisão do outro, a opinião do outro, a forma do outro ser, a gente pode não concordar, mas eu preciso respeitar o que o outro é. Então, essas vivências nos vão oferecendo essa oportunidade de reflexão e de aprimoramento. Por isso, Kardec fala da questão da homogeneidade. Num grupo é preciso ter uma certa homogeneidade. Sem homogeneidade não há união simpática entre os sócios, não há relações afetuosas. Sem união não há estabilidade. Sem estabilidade não há calma. Sem calma não há trabalho sério. De onde concluímos que a homogeneidade é o princípio vital de toda a sociedade ou reunião espírita. Vejam que questão fundamental que Kardec está colocando. Agora, a homogeneidade não significa dizer que todo mundo tem que pensar da mesma forma. Mas se o objetivo do Espiritismo é esse, nós temos que caminhar para isto. Mesmo que a gente, em algum momento, discorde dessa, daquela forma, etc. Mas o propósito tem que ser o mesmo. Porque se a gente, cada um vai para um lado, não há união. Se cada um está trabalhando por uma ideia. E a gente vai trabalhar pela doutrina, que é a ideia central. Então, há que se ter uma certa homogeneidade para a gente poder manter os grupos de uma forma unida e que os conflitos possam ser trabalhados adequadamente. Aqui, o fim essencial da doutrina é esse. Como se vê, nossas instruções se dirigem exclusivamente aos grupos formados por elementos sérios e homogêneos, os que querem seguir a rota do espiritismo moral. Vejam que Kardec ele vem sempre com um complemento, né? Ele poderia dizer simplesmente espiritismo, mas aqui ele está complementando, ele está acrescentando ainda o espiritismo moral. Porque havia a diferença do espiritismo fenomenologia. Então, só fenômeno, me interesso pela parte fenomênica. Tá? E é isso. Mas os resultados morais, éticos, dessa parte fenomênica não me importa, não me interessa. Então, o espiritismo moral, visando o progresso de cada um, fim essencial e único da doutrina. Significa dizer, portanto, que esse é o centro, o progresso, o fim do espiritismo é progresso ético, moral, espiritual de cada um de nós. Aqui há uma referência aos dirigentes, eu vou tocar aqui rapidamente nisso, né? Está lá as referências, livro dos médios, depois a gente pode deixar esse slide, viu, Suzana, para vocês, a nível de pegar as referências ali, né? Que de repente alguém não anotou. Então ele coloca aqui, em obras póstumas, né? Embora ele usar aquele termo ali, né, que às vezes não é muito agradável para nós, chefe do espiritismo e tal, é um termo de época dele, né, que ele está usando ali. Então ele coloca algumas qualidades ali, ele apresenta algumas qualidades que é importante que os dirigentes, aqueles que são responsáveis de alguma forma, tenham, né, ou desenvolvam. Autoridade moral, não é que o sujeito seja pleno, né,
Mas é o seguinte, se nós estamos numa instituição espírita, a gente tem um horário, por exemplo, e aquele trabalhador de um determinado setor da casa, ele chega sempre atrasado, para mim ir lá conversar com ele, eu tenho que chegar no meu horário certo. Porque se eu também sou dirigente da casa, eu sempre chego atrasado, como é que eu vou ter autoridade para falar com o outro que chega atrasado também? Então não dá. Tá? Então, autoridade nesse sentido, a gente tem que demonstrar isso. Né? Não só nesse caso, claro. Dar impulsão, estimular as coisas. Né? Estimular também, fazer com que a pessoa identificar, olha, às vezes é interessante, né? Você está identificando aquele grupo de estudo, olha, o fulano já tem determinadas características, ele mostra ali no grupo, de forma natural, tem um conhecimento dessa área, tem uma característica para esse setor. Então você vai vendo, né, aquelas pessoas ali, você vai estimulando a pessoa para um determinado setor da casa, a partir do que ela, de fato, apresenta. Né? Você vai tendo um olhar clínico para poder tirar dali trabalhadores também e prepará-los adequadamente para isso. Né? Estimular os zelos. Né? Às vezes você tem aquele trabalhador que, de alguma forma, faz algumas semanas que não aparece no centro. Então, você diz, fulano e tal, está faltando, não sei o quê. Você sabe por que a pessoa está faltando? Né? Você ligou para a pessoa, você perguntou, então você viu por quê? Às vezes a pessoa está doente, ou está com um familiar doente, ou está com algum problema e tal. Então, é preciso fazer esse contato com as pessoas, né, estimular. Às vezes a pessoa está meio por baixo, né? Você tem que dar aquele estímulo também, conversar, enfim. Sustentar os ânimos vacilantes, né? Dar uma continuação ali do primeiro, de estimular, criar um elo, né, de estímulo dentro da instituição. Ajudar com os conselhos da experiência. Então, aqueles mais antigos na instituição são importantes. Né? A gente nunca deve desconsiderar aquelas pessoas que são mais antigas. O fulano tem 30, 40 anos de espiritismo, mas agora nós assumimos a casa, então nós vamos fazer isso. Você, quando tiver alguma dúvida, chame aquela pessoa que tenha mais tempo também na casa, mesmo que ela não faça parte da diretoria, que ela não faça parte daquele grupo. Chame a pessoa, converse com ela, às vezes até peça uma sugestão. O que você acha? Você tem tanta vivência aqui na nossa casa, o que você acha de tal coisa? Né? Então, compartilhe, traga aquelas pessoas que têm uma caminhada que é importante, que não devem ser, em nenhum momento, não digo desvalorizada, mas às vezes até esquecida dentro da instituição. Fixar opinião sobre pontos incertos. Então, é aquela questão da atitude, da determinação também, e às vezes tem que realmente ter um posicionamento mais concreto sobre determinadas questões que envolvem a instituição, até porque é responsabilidade de quem está dirigindo qualquer coisa. Não se crer infalível. Não é porque porque o sujeito é dirigente, porque é presidente, porque é isso, que a pessoa é infalível. Né? Tudo que a pessoa fala está certo, às vezes não. Então, não se crer infalível também nesse processo. E aí, então, nós temos... Oi, fale. Volta o slide anterior, por gentileza. Obrigada. Aí. Era que ele tirar foto. Dole duas, Obrigada. dole três. Obrigado, Jerry. Só estava tirando foto. Tá, desculpe. Alguém estava tirando foto. Desculpe, eu não vi. Ok? Inclusive, depois, nós vamos deixar esses slides com a Suzana. Né? Então, a Suzana depois também pode passar para as outras instituições, né? E as referências, porque estão tudo lá nas obras de Kardec. Então, está aqui. No Livro dos Médiuns, então, é um resumo disso que a gente vem falando até agora. Né? Os adeptos sinceros. Então, ele coloca aqui, desejo de instrução e melhoramento. Desejo de instrução e melhoramento. Isso é uma característica. Sentimento de caridade. Ali, no outro lado,
cordialidade entre os seus membros e comunhão de vistas e de sentimentos. Esses 4 elementos Kardec coloca como sendo elementos importantes do adepto sincero. E é aí que a gente vai percebendo, então, a importância da gente poder administrar os nossos conflitos a partir desses pontos centrais que a doutrina nos coloca. Ok? Agora eu tenho que olhar para ver se ninguém tira foto. Mas está tranquilo. E aí, o reino da harmonia. Olha que eu quero fechar aqui com 2 colocações que eu acho belíssimas aí de Kardec. Né? Então ele diz o seguinte, ó, que os espíritas sejam, pois os primeiros a aproveitar, eu acho que aquela vírgula ali está no lugar errado, mas enfim, que os espíritas sejam, pois, os primeiros a aproveitar os benefícios que ele, o espiritismo, traz, e que inaugure entre si o reino da harmonia que resplandecerá nas futuras gerações. Olha que colocação extraordinária de Kardec. É? Fantástica isso. Acho, a mim me comove esta questão que ele coloca. Né? E, finalmente, então, ele fala do grupo aqui, né? E aí ele diz o seguinte, que o vosso grupo seja o primeiro a dar exemplo das virtudes cristãs. Porque nesse tempo de egoísmo, é nas sociedades espíritas que a verdadeira caridade deve encontrar refúgio. Assim deve ser, meus amigos, um grupo de verdadeiros espíritas. Isso é uma colocação de Fénelon, que está lá no Livro dos Médiuns, na segunda parte. Então, meus queridos amigos, diante do exposto, nós gostaríamos aí, nós temos alguns minutos, né? A gente gostaria também de abrir para que vocês, enfim, coloquem também as impressões de vocês, as contribuições de vocês. Agora é a hora da gente poder fazer aquela troca de ideias. Então está aberto o espaço. A gente não tem lista de inscrição aqui para usar o microfone, mas está tranquilo, vocês podem falar daí. Oi. Eu vou pedir só que você fale alto, porque como eu tenho problema, estou meio gripado, então minha capacidade auditiva está meio curta. Tá, vou falar. Ok. Repete a pergunta dela, porque está gravando. Quando ela perguntar, você repete a pergunta, por causa da gravação. Ah, tá. Você mencionou, eu gostaria que você desse assim, um exemplo de como que você, quando está nos estudos, você falou que você traz questionamento. Em vez de só ler a pergunta e as respostas, você faz questionamento para gerar raciocínio. Você podia dar um exemplo? Assim? Ok. Você está colocando, então, em relação ao grupo, né, a dinâmica de estudo, como a gente pode pensar, em termos práticos, né, alguma forma da gente poder estimular essa questão da participação, da discussão no grupo, né, em relação aos participantes, né, em termos de pergunta, para não ficar aquela questão pergunta e resposta, né, leitura, que termina se tornando bastante cansativo. Olha, uma das possibilidades está muito na metodologia que a gente usa, né? Porque, por exemplo, se você usar uma metodologia dessa, se você considerar que o estudo é isso, é ler e responder perguntas, né? A leitura e a resposta do Livro dos Espíritos, por exemplo,
o estudo vai chegar um momento que ele vai virar isso, você não vai ter dinâmica de reflexão. Né? Então, uma das propostas, por exemplo, que a gente poderia citar, é você desenvolver os estudos em forma de seminários. O seminário, você, por exemplo, se divide os temas, os assuntos. Você tem, por exemplo, algumas questões, uma parte do Livro dos Espíritos, você tem algumas questões para serem debatidas naquela noite. Então, você, previamente, você separa essas questões e, numa reunião anterior, você distribui isso para os integrantes do grupo. Então, dependendo do tamanho, de 2 em 2, de grupos menores, pequenos grupos, eles vão estudar, vão ler, vão procurar refletir e vão procurar interpretar o que está colocado ali. O que aquelas ideias elas quiseram dizer. Né? Qual é a ideia daquele assunto? Né? Qual é a ideia importante, qual é a ideia central, quais são as ideias secundárias daquele assunto, daquela resposta que está colocada ali pelos espíritos. Então, você distribui isso. Cada encontro é um grupo ou é uma dupla que vai apresentar essas ideias. Então, o coordenador ele não vai ser um expositor no grupo, né? Não vai ficar ali expondo, como a gente fez aqui hoje. Ele vai ser um mediador dessas ideias. Então, num encontro, numa semana é a dupla, o grupo A, na outra semana é o grupo B. Então, você divide o tempo, por exemplo, você tem ali 1 hora, 1h30, então 40, 45 minutos é o tempo para aquele grupo apresentar a ideia daquele assunto, desenvolver a reflexão, tá? E apresentar alguma coisa que o grupo não entendeu também. Porque quando a gente está discutindo um assunto, parece que a gente tem que ter a obrigação de entender tudo que está ali. E, às vezes, num grupo mais antigo, isso fica mais forte. Eu já tenho que ter a obrigação de entender tudo que está ali. Não, às vezes você tem alguma dúvida, alguma questão que está colocada ali, que você, às vezes, não tem a resposta para aquilo. Você não conseguiu entender aquela questão. E aí você leva isso para aquele pequeno grupo, discute. E se aquele pequeno grupo ainda se mantiver, você continuar com a sua dúvida, você leva para a apresentação, no estudo. E ali você vai funcionar, aquele grupo vai funcionar também como um elemento dinamizador da reflexão. Então ele vai apresentar o trabalho, 40, 30, 45 minutos, e depois o restante do grupo vai debater a partir do que também eles leram e daquilo que aquele grupo apresentou. Então, você vai conseguir movimentar mais gente, né? Você vai poder ficar um pouquinho de fora, enquanto coordenador do grupo, enquanto facilitador, enfim, seja o nome que vocês usarem, e você vai procurar estimular. Fulano, por que foi assim? Por que a ideia apresenta isso? O que você acha? Você vai estimular a participação do grupo. E dentro dessa estimulação, às vezes você pode colocar uma dúvida também. Não é? Você pode colocar uma dúvida, uma contradição. E aí você movimenta. Por exemplo, essa questão, eu dei alguns exemplos aqui. Você estimula o grupo a refletir sobre o assunto. E como é que se estimula a refletir? Quando você coloca alguma coisa em dúvida, ou quando você questiona alguma questão. Né? Por exemplo, eu exemplifiquei aqui, fora da caridade não há salvação. Como assim? Fora da caridade não há salvação. O Espiritismo não é uma doutrina salvacionista. Ele não trabalha com o conceito teológico de salvação. Ele trabalha com a noção de evolução. E qual a perspectiva da evolução? Todos vão se salvar. Não tem quem vai ficar de fora. Você pode demorar um pouco mais, mas vai chegar lá. Todos vão chegar. Então, o que significa salvação aí? Se você coloca... E o grupo vai ter que debater. O castigo. Né? Questão do castigo. Deus castiga, Deus pune e tal. Você pega algumas questões que são um pouco mais polêmicas e traz para a discussão. Porque o que é consenso é consenso. A princípio, o que é óbvio no texto é óbvio. Mas tem algumas questões que elas abrem para a discussão, para a reflexão. E isso é que é legal a gente poder pegar e trazer. Porque daí você movimenta as ideias. Obrigada.
Não sei se respondi, mas a ideia é isso. Sim. Como lidar com pessoas que têm grande dificuldade em trabalhar em equipe? Basta uma pequena proposta para um trabalho em grupo, desenvolver determinada tarefa em grupo, e a pessoa já se retrai e disse que não, que prefere fazer sozinha e fazer do jeito dela. Como lidar com esse tipo de pessoas? Fazer do jeito dele. Prefere fazer sozinha porque tem um jeito especial de fazer e prefere trabalhar só. O que fazer? Como lidar com a pessoa assim? Pois é, eu penso que aí entra a questão do diálogo, né? Porque às vezes você tem que pensar o seguinte, na instituição espírita, num grupo, numa sociedade, enfim, o trabalho é um trabalho coletivo, né? Não é um trabalho individualizado. A resposta é essa, né? O fundamento é esse. Isso é um trabalho coletivo, um trabalho em grupo, né? Já está dizendo sociedade. Sociedade espírita é um grupo de pessoas que se reúnem. Senão seria uma coisa pessoal. Então, quando acontecem essas situações, é muito importante que surja o diálogo aí. Você chame a pessoa, converse com a pessoa, diga, olha, assim, assim. E eu diria até mais, que quando você coloca alguém, não é? Quando a instituição ela começa a preparar alguém para o trabalho, para se integrar como colaborador, como trabalhador da casa, essas questões elas precisam ser trabalhadas, né? Precisam ser vistas. Então, você vai mostrando que o trabalho é coletivo, né? Existem algumas questões que, óbvio, a pessoa vai fazer individualizado. Você vai fazer uma palestra, eu fazendo a palestra, mas não é uma coisa isolada dentro da instituição. Eu vou ser um pouco mais específica. A minha área é a área de eventos. Tá? Eu sou encarregada de promover eventos na casa. E toda vez que tem algum evento, tem uma outra pessoa que é mais resistente, que não quer fazer alguma coisa em grupo. Não sei o quê, eu prefiro trabalhar sozinha. Então, deixa a pessoa que está coordenando numa situação difícil, porque a gente quer estimular essa convivência, esses Claro. sentimentos, laços afetivos entre os membros da casa, mas se a pessoa se coloca muito resistente, a pessoa que está coordenando fica numa situação difícil, porque você nem pode impor que a pessoa trabalhe em equipe, mas também não pode deixar a pessoa de fora, não pode simplesmente isolá-la. Né? Você tem que ter uma estratégia de procurar trabalhar com essa pessoa, né, em termos de direção de casa, de responsável por setor, enfim, de trabalhar com essa pessoa no sentido de que ela perceba que o trabalho dentro da instituição realmente não é um trabalho isolado. Você vai investir durante um tempo nisso. Agora, se a pessoa se mantiver assim, dentro dessa situação, aí talvez você tenha que, dentro dos normativos, enfim, se a norma da sociedade é um trabalho coletivo e a pessoa não se encaixa nisso, aí você tem que chegar e fraternalmente dizer para a pessoa, olha, o trabalho é assim, né, com muito amor, mas o trabalho da instituição é assim, é o trabalho coletivo, é o trabalho socializado, enfim, o trabalho não é individualizado. Então, se você não está ainda dentro dessa proposta, você está muito focado no trabalho individualizado, infelizmente, nós vamos ter que, ou você vai ter que, né, ser alocada para outro setor, ou enfim, o fato é que você não tem como fazer um trabalho individualizado. Porque dentro da instituição tem algumas regras, né? Você tem regras dentro da sociedade, não é aquela coisa do eu chego e faço o que eu quero. A pessoa tem que aprender a seguir regras. Se a pessoa não está apta a seguir regras, ela não está apta a trabalhar. Fale-se. Também uma outra sugestão, né, para essa questão das pessoas que são resistentes ao trabalho em equipe, é que todas as equipes da casa tenham um estilo de trabalho democrático. Então, é claro que há algumas situações onde a liderança tem, às vezes, que por isso a liderança tem a responsabilidade de um desempate, mas é sempre melhor quando dentro da equipe, qualquer equipe que seja de evento, aconteça um processo democrático onde as pessoas ponham a sua opinião e não fique só a cargo do líder
Certo. Mas a cargo do grupo decidir, num processo de voto democrático, qual a decisão a ser tomada. Ok. Né? Nós fazemos várias votações nos grupos de WhatsApp da nossa casa. Então, são vários. Vários. Como é que é? Votação pelo WhatsApp? Então, Ok. não dá tempo de fazer Certo. tanta reunião. Oh, certo. Entendendo? Então, cada departamento da casa tem o seu grupo. Ali as ideias são expostas. O lado ruim disso é que você não consegue dar conta do seu trabalho diário. Não é? Porque Certo. o telefone não para. Mas funciona. Funciona. A gente dá jeito. Então. E aí a pessoa, que é difícil, ela não fica a cargo de uma pessoa lidar com ela, mas se aquilo é uma prática da casa e dos grupos, então facilita muitas Certo. vezes. Né? Claro. Obrigada. É. Oi. Ah, você vai ter que vir para cá. Mas nesse caso, você não pode direcionar essa pessoa para uma outra área do centro, pode ter um outro tipo de serviço que seja mais adequada para ela, que é uma pessoa que não gosta muito de estar fazendo trabalho em grupo, essa pessoa não pode ser direcionada, porque se for a pressão em cima dela, acontece como você falou, ela acaba nem mais aparecendo no centro para trabalho, porque ela se sente pressionada por isso, né? Então, arranjar uma outra tarefa para aquela pessoa, mas no estilo dela, né? E que ajude, facilite ela, que ela continue de trabalho dentro de uma outra área. Certo. E sobre o assunto da classe, né? Dos estudos, aqui eu faço parte da classe toda da Technology. Nós temos uma turma muito coesa, e que a aula flui muito fácil. Onde todo mundo fala um pouco, dá a sua opinião, como você falou, não é todo mundo que tem a mesma opinião, a opinião não bate, mas é o facilitador, desculpa, eu estou com da garganta aqui. E ela ajuda muito a gente e facilita a aula flui muito fácil. E a aula aqui, com esse grupo que nós estamos juntos quase há uns 5 anos. Então, isso facilita muito a classe, o debate, a conversa. E na hora da dúvida grande, facilitador que e ajuda nisso daí. Ok. Muito bem. E aí, o que mais? Você veja que, por uma questão que você colocou, você já teve várias ideias, né? O legal é isso, você vai pegando ideias e talvez dentro da própria instituição seja esse o caminho, é aquilo que a Suzana colocou, né? Você vai pegando ideias, vai democratizando a discussão em torno desse tema aí. E será uma saída, né? Você vai encontrar uma forma própria dentro da sua instituição, com o seu grupo, de ir trabalhando essa questão. A gente gosta muito de uma colocação de Augusto Curry, ele faz no livro que ele faz um estudo da inteligência de Jesus, e ele fala ali, há uma abordagem também sobre a vida de relações. Ele traz um ponto que a gente gosta muito e já usou em várias palestras, onde ele fala de que para que as relações funcionem é preciso que as pessoas aprendam a perder. Então, Sim. muitas das dificuldades encontradas na resolução dos problemas têm a ver com a nossa necessidade de sempre ganhar. Uhum. Nenhum casamento sobrevive se a pessoa não aprende a perder. Nenhuma relação de amizade e assim também as relações, as decisões dentro do centro espírita. Então é preciso que nos nossos grupos de trabalho nós façamos o exercício, pratiquemos a humildade de perceber que ainda que achemos que a nossa ideia é a melhor, às vezes é mais importante dar espaço para a ideia do outro e perder temporariamente para que o grupo ganhe. É preciso que nós tenhamos em mente que nós estamos ali a serviço de uma causa muito maior do que o nosso interesse pessoal. Claro. E que em nome dela é preciso e necessário
o trabalho, o exercício da renúncia e da perda dentro das relações. Perfeito. Eu acho que a gente está aprendendo. Nós que estamos dirigindo, nós estamos aprendendo. É muito importante que nós saibamos perder. Isso é muito importante. Nós não podemos só ganhar. Temos que perder também. Aí fica a pergunta assim, ok, eu não vou impor nada, nunca vou impor nada para ninguém. Mas se a pessoa está levando uma ideia de comunhão, de agregar pessoas, de criar laços afetivos entre os trabalhadores da casa, mas a pessoa já está há muito tempo fazendo aquela mesma coisa durante anos e anos sozinha. De repente chega com uma nova ideia de ampliar esse trabalho, de colocar mais pessoas, e a pessoa que já estava lá está resistente, não deixa outras pessoas entrarem, eu estou ajudando essa pessoa se eu deixar ela continuar com essa ideia? Ou eu devo deixar que ela aprenda sozinha, que ela perceba sozinha, que ela descubra os caminhos sozinha? O ponto é esse, entendeu? O que fazer com essa pessoa? Eu deixo ela? Eu estou deixando. Não é uma pessoa, são casos esporádicos. Ok. Mas eu estou deixando, mas será que eu ou a casa está ajudando essa pessoa? Pois é. Eu penso que a gente tem que cuidar um pouco, porque esses casos, se eles começam a se multiplicar dentro da instituição, eles vão fragmentar a instituição. Ou seja, daqui a pouco cada um vai fazer o que quer, isoladamente, dentro da instituição. Né? Então, assim, esses casos, quando eles começam, se é um caso específico, né, aquela pessoa que já há muito tempo vem fazendo isso, ela já está adaptada dentro ao individualismo do trabalho. E ali há uma força de resistência dela, natural. Né? Então, a primeira questão é tentar romper com essa força, você tentar, através disso que já foi sugerido, algumas formas, né, você tentar sensibilizá-la de que isto não corresponde aos propósitos da instituição. Então, aí, o diálogo aberto, fraterno, amoroso, né, para que a pessoa ela perceba isso. Tá? Ou seja, no momento que tu estás numa instituição, tu está fazendo alguma coisa que o grupo todo percebe que aí não está correto, e você continua fazendo, obviamente, você entra num processo, deveria entrar num processo de autoconstrangimento, né? No sentido de que, puxa, eu estou fazendo uma coisa que o grupo não é o que o grupo quer que se faça. Né? Então, o princípio que eu vejo aí, o primeiro momento é o princípio do diálogo. Né? Então, você vai dialogando, vai conversando, vai, como já se foi mencionado aqui, vai compartilhando com o grupo também, se achar adequado. Né? E se essa questão ela avançar de uma forma mais resistente, aí é uma questão de se tomar decisão em grupo. Né? Mesmo, você reúne o grupo e toma a decisão. E o grupo tem que decidir e se responsabilizar também sobre essa situação. O que fazer? Se o grupo diz, olha, tudo bem, vamos deixar. A maioria decidiu isso, é responsabilidade do grupo. Agora, se o grupo diz, não, vamos conversar, vamos tomar uma atitude, vamos dizer para a pessoa, olha, assim não dá, se você quiser fazer o trabalho, então você, infelizmente, aqui não está de acordo com a nossa instituição, com as normas, enfim. Ou até com o que prega a doutrina, né? Pois é. Então. Não está respeitando os preceitos da própria doutrina. Vejam só, eu tenho uma questão assim, na administração da instituição, eu tenho uma questão que é o seguinte, nós temos algumas prioridades. O que nós temos que definir como prioridade na instituição? A primeira prioridade é a doutrina espírita. Isto, como dizia nos anos 90, lá no Brasil, um ministro do Trabalho, é imexível. Você não mexe nisso. Isso é o tesouro que tu não mexe. Tá? Então, o espiritismo, os objetivos do espiritismo, a doutrina, você não mexe nisso. Isso está acima de tudo. Ok?
Segunda coisa é a instituição. Qual o objetivo da instituição? É o objetivo do Espiritismo. Você não vai mudar a instituição, tá? Que fique desconforme com os propósitos da doutrina. Porque senão é o que Lemarie fez com a Revista Espírita. Você mudou completamente, descaracterizou completamente, mas não é mais espírita. E aí, você vai deixar? Não pode ficar passivamente nessa situação, né? Porque senão você é responsável, você deixou também, você vai assumir a responsabilidade. Terceiro nível, as pessoas. Então, tu tem doutrina, instituição e as pessoas. As pessoas estão a serviço da instituição, que por sua vez está a serviço da doutrina. No momento que tu inverter isto, se tu botar as pessoas em primeiro lugar, depois vem doutrina, depois vem a casa, bom, aí complicou tudo. Quer dizer, você vai modificar toda a estrutura. Daqui a pouco você não vai ter mais grupo espírita nem casa espírita. Né? Porque as pessoas vão surgir com ideias, vão surgir com propostas, vão fazer isso, vão ter... Entende? Então, você tem que colocar em primeiro lugar a doutrina. E por isso é importante que assim, a gente não deve deixar com que uma determinada situação que esteja em conflito com a instituição ou com a doutrina, simplesmente ela ficar ali para mim dizer assim, olha, não vou me incomodar, né, vou deixar, porque senão vai dar algum conflito. Não, senão isso aí vai complicar a instituição. Então, é preciso conversar, né? Mas não há uma receita pronta para isso, né? Eu, pelo menos, não tenho a receita pronta. Se eu digo, faça isso. Há várias possibilidades. Dentro da realidade, dentro de cada casa, com o grupo, que é importante aí discutir com o grupo, socializar, né? Democratizar, para se encontrar a melhor saída, e que a saída seja uma saída, busca a oração, né? Você vê essa intuição para você receber, né? Para o grupo, para que se encontre a saída mais harmônica possível, mais compatível com a própria doutrina. Porque se eu buscar uma saída que também não seja compatível com a doutrina, eu também estou me colocando no mesmo patamar da pessoa, que está ali contrária à doutrina, ou contrária à instituição. Então, melhor coisa, tranquilidade, evitar posturas extremas, caminho da prece e democratizar situações de problema que possam surgir. Esse me parece que são as regras gerais para se superar isso com o tempo. Ok. Estamos, então, no nosso horário. Eu queria, então, finalizar agradecendo a todos, agradecendo a Suzana, pela oportunidade, viu, Suzana, da gente poder estar aqui com vocês. O nosso profundo agradecimento. Muita paz a todos. Que Jesus nos envolva.